a mais uma edição do Café Filosófico, do projeto de extensão aqui do CFP e da UFRB. É uma grande honra contar com a presença de vocês aqui, alunos da Escola Criação, os alunos da Escola Pedro Calmon e do CETEP. Bom, esse projeto é um projeto que visa trazer a filosofia para próximo da comunidade, para mais perto da comunidade. Então, a gente já discute bastante filosofia no Centro de Formação de Professores. A intenção do projeto é fazer com que a gente possa discutir temas que sejam relevantes também para a comunidade, mas de maneira mais próxima da comunidade. Então, esse momento é um momento importante em que a gente pode se encontrar e discutir de maneira mais descontraída sobre os temas mais relevantes, né, para serem discutidos. Bom, como a próxima semana é a Semana Nacional do Meio Ambiente, nós pensamos em antecipar um pouco as discussões e trazer essa temática aqui para essa segunda edição do Café Filosófico Científico. Hoje, eu sou a professora Giovana Monteiro, para quem não me conhece, e hoje nós vamos ter a presença do professor Emanuel Luiz Roque Soares, que é um professor doutor em filosofia, é professor aqui da UFRB, do Centro de Formação de Professores, e ele vai falar um pouco para vocês sobre ética e meio ambiente. E teremos também a participação da nossa aluna Maria Cândida Neres Batista. Cândida é bolsista do PIBID. Os alunos aqui do Pedro Calmon e do CETEP conhecem o programa, são contemplados com esse programa. Também temos aqui a presença da professora Rosinha, de lá do CETEP, quero agradecer a presença dela aqui, que trouxe seus alunos, e do professor Miguel, que também é nosso parceiro no PIBID, que é professor da Escola Criação, e do Pedro Calmon. Agradeço bastante a presença de vocês. Então, Maria Cândida, ela é bolsista do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, aqui da UFRB, e como ela tem uma leitura de Peter Singer, que é um filósofo contemporâneo que trata sobre essa temática, sobre a ética de um modo geral, mas também sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, Cândida será a debatedora do professor Emanuel. Ela vai, no final, fazer algumas questões, discutir com o professor. Ao final da palestra, da fala do professor, vocês também poderão fazer seus questionamentos. Vocês receberam alguns papeizinhos aí nos quais vocês podem escrever as questões. Se não quiserem vir aqui perguntar, pode passar o papel com a questão para mim que eu faço, se ficarem tímidos. E no final também nós teremos o sorteio de 2 livros que foram doados pelo professor Emanuel. Bom, eu convido então agora aqui para a mesa o professor Emanuel e a estudante Cândida. Antes de mais nada, eu queria saudar meus ancestrais que vieram antes de mim e saudando a Oxalá, hoje é sexta-feira, eu saúdo a todos. Epa babá, é a saudação em Urubá, Oxalá, salve o rei. Bom, eu quero agradecer, professora Giovana, pelo convite, né? Me sinto muito honrado pelo convite que ela me fez e quero agradecer a presença de vocês. Uma coisa também que muito me nutre é público. Adoro falar para pessoa de gente, né? Quando, às vezes o palestrante, o professor, fica triste com sala vazia, né? É do ofício. Deve ser construída, isso é uma situação hipotética, uma represa que vai produzir energia elétrica, mas vai levar à extinção animais e árvores seculares que levaram milhares de anos para ser cultivada e alguns animais vão sumir disso. Isso deve acontecer? Vamos tentar responder isso no fim. Aí Singer vai dizer que o problema maior disso aí está na tradição ocidental. Toda a nossa tradição do Ocidente nos bota como seres racionais e superiores
E como a natureza, as árvores e outros animais, fosse alguma coisa que a gente possa manipular. E essa tradição ocidental nossa, pior ainda, ela está escrita. E ela está escrita na Bíblia e em alguns livros de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Principalmente a Bíblia, que é o que se tem, vamos dizer que Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Aristóteles, só quem tem acesso aos filósofos. Muita gente nem ouviu falar. Mas a Bíblia, ela é uma tradição pesada que nos bota acima de tudo. E o Singer vai citar primeiro Gênesis, né? Que está lá bem claro. Deus disse: produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. Deus viu e ficou tudo bem. Então disse Deus, porque a Gênesis, eu estou no versículo 26 da Gênesis, Deus vai realizando as coisas. Façamos o homem à nossa imagem. Olha que distinção. Ele já fez o ser humano, a nós a imagem dele. Nós não parecemos logo com os animais nem com os outros seres vivos. Logo a distância, nós parecemos com Deus, né? Conforme nossa semelhança, e domine ele, é isso que Deus diz no Gênesis, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Deus criou o homem, sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher, e os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, enche e subjuguem. Está na Bíblia, é Gênesis. Subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, todos os animais que nela terra existem. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzam semente, que toda árvore que dão fruto e semente, lhes servirão de alimento para vocês. Quer dizer, a condição humana, que é regida pelo catolicismo, pela Bíblia, é de domínio, de superior a toda a natureza. Esse é o primeiro problema que vai acontecer com a gente. Mais tarde, né, você vê que já em Marcos, na própria Bíblia, Deus abençoou Noé e seu filho, dizendo: sejam férteis, multipliquem a terra, e todos os animais temerão de medo diante de vocês. Quer dizer, a gente ainda é o bicho pior, que Deus nos criou assim, porque todos vão ter medo da gente, e devem ter mesmo. O homem é um animal perigosíssimo, né? Não é o leão, nem a cobra, nem o tubarão branco, é o homem. E isso, decreto de Deus, nós somos superior. É decreto de Deus também, e está em Santo Agostinho, colocar pavor em tudo. O homem é aquele que aterroriza tudo. Santo Agostinho vai colocar que não matar animais e não destruir planta seria uma mera superstição. Nós podemos fazer isso. Santo Agostinho vai nos empossar disso. Isso está em Marcos 11.12, onde Jesus amaldiçoa a figueira, e a figueira murcha e seca, amaldiçoada por Deus, é um poder. E no sacrifício da manada dos porcos, Marcos 5, 2, 3. Quem quiser ler a Bíblia, faça um bom proveito. Tudo isso configura a tradição ocidental. Ou seja, apareceram poucos que tentaram salvar os animais. Também na Bíblia vai aparecer Basílio, Crisóstomo e São Francisco. Eu me lembro desses três. Quem lê a Bíblia, que tem que se lembrar demais, que é a favor dos animais, do meio favorecido, que tal. Tudo isso configura uma tradição que os seres humanos são os únicos importantes moralmente. Desse modo, não existindo pecado na destruição dos mesmos, exceto quando isso prejudica o humano. Foi essa tradição que afirma que toda a floresta deve ser desmatada para a plantação de lavouras e de alimento para o homem, que o mato não tem valor,
e que os cultivos agrícolas são mais valiosos. Inclusive é trabalho, arar a terra. É uma tradição que vai se pautar no trabalho do homem. O homem que destrói a floresta para plantar é o homem do labor e do trabalho. É o homem que Agostinho vai dizer que não é uma mente vazia. É esse homem que é o honrado. Então, tradicionalmente, nós fomos criados para destruir a natureza e pejorar sobre ela, né? E ainda, você vai encontrar uma concepção em Aristóteles, na qual o homem, o racional, aquele que detém a razão, deve reinar sobre tudo, inclusive sobre alguns homens que são menos racional do que ele. Aristóteles se falta nisso até para o homem escravizar o outro. O homem escraviza a natureza para seu bem e escraviza outros homens. Aristóteles vai dizer que tem homens que não são dotados da razão. Até essa distinção vai aparecer. Isso vai encontrar ainda com um outro objetivo nosso, do homem ocidental também. Como nós somos capitalistas, tudo que pauta a gente, não se enganem, está em torno da economia. E a economia tem uma regra simples que vocês sabem. Para a gente, economicamente, vale mais o curto prazo. Por quê? 1 milhão hoje não é o mesmo 1 milhão daqui a 10 anos. Todo mundo sabe dessa regra, né? Então, derrubar a barragem, criar uma hidrelétrica, fazer empregos hoje, é bem melhor do que contemplar essa barragem daqui a milhões de anos, que talvez economicamente essa barragem, essa floresta e esses animais valham muito mais do que a energia elétrica vai trazer. Nós somos do curto prazo. Nós fazemos coisas, inclusive, o PAC, o progresso, vamos derrubar a barragem, vamos fazer as obras, vamos fazer energia nuclear, não sei. Ninguém nem está se preocupando com o fim da humanidade. A questão é imediata. É a energia agora, o emprego e o trabalho. Né? E acontece que esse paradigma mudou. Quando isso determinou para o homem, esse homem superior, o que é que acontecia antes? Eram várias florestas e ilhas, né, de espaços cultivados, de criação de gado, você veja que era uma situação. Hoje a gente está vivendo um negócio totalmente ao contrário. Nós estamos vivendo com grande agronegócio e ilhas de floresta. Nós temos uma situação muita, e o homem já percebeu que a contemplação da natureza, que uma floresta vale tanto quanto uma obra de arte no museu. É necessário ser contemplada, é necessário ser vista, é necessário se preservar. Mas em nossa cabeça tá esses choques, né? Os ambientalistas hoje começam a pensar em herança planetária, em herança ancestral, uma vez que as florestas nunca mais vão voltar a ser o que eram. E se destruída, não teremos nunca mais, nossos descendentes nunca vai ver, não vai poder usufruir da beleza estética, né? Não vai poder usufruir do ar puro da natureza, vai perder isso para sempre. E os ambientalistas, o Singer coloca para a gente duas coisas que estão no coração da ética. Uma, que é o valor intrínseco de uma coisa, e outro que é o valor instrumental da coisa. Um valor intrínseco é aquilo que a coisa tem em si, né? Esse é o nosso principal ponto para a ética. Ou seja, se eu lhe dizer felicidade, tem um valor intrínseco. Todo mundo quer ser feliz e o valor da felicidade está nela, não está em mim, nem em você, nem porque eu vou utilizar. E se eu lhe disser dinheiro, dinheiro tem um valor instrumental, né? Dinheiro, eu tenho que utilizar para ele o que posso comprar. Os valores instrumentais
agem de acordo com necessidades e não com nossa vida. Por exemplo, se eu estiver numa ilha deserta, eu preciso ser feliz? É intrínseco isso, né? Agora eu preciso de dinheiro numa ilha deserta? Não, porque dinheiro é instrumental. Você está entendendo? Então, dito isso, sobre valor intrínseco, valor instrumental, sobre nossa história, sobre nossa necessidade, eu termino voltando a pergunta para vocês. Vale a pena desmatar para fazer uma represa? Muito obrigado. Eu acho que falar de ética ambiental no nosso tempo, século XXI, século XX, século XXI, é mais que urgente, é extremamente necessário falar de ética ambiental. O próprio Peter Singer fala isso, que falar sobre isso no nosso tempo é extremamente urgente, extremamente importante. Essa ética ambiental defendida por Peter Singer deve se basear em argumentos que são baseados em interesses das criaturas, tanto humanas quanto não humanas. Então, a partir do momento que ele diz isso, ele já faz uma crítica à tradição ocidental de ética, que considera que ética só é ética porque é ética humana, porque diz respeito ao homem, somente ao homem, e não inclui, nesse sentido de ética, criaturas sencientes, que, como Peter Singer fala. A gente já pode ter uma ideia do que seria esse conceito de igual consideração de interesses. É como se fosse uma grande balança que pesa imparcialmente os interesses e acaba por seguir aquele que vai beneficiar o maior número de pessoas. Então, a ética para Peter Singer é essa. Tem um texto que está nesse livro daqui, que ele sugere o vegetarianismo como o fim da fome no mundo. Porque a quantidade de cereal, ele vai provar por A mais B, que a gente gasta para alimentar um boi, a quantidade de milho que foi gasto para eu comer uma picanha amanhã na brasa, daria para alimentar diversas famílias por muito tempo. E ainda tem um outro problema. Um boi, não sei se vocês sabem, polui muito mais do que 10 carros. O boi é responsável por boa parte do nosso furo da camada de ozônio. Eu agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos vocês aqui. Agradeço ao professor Emanuel por ter participado de mais uma edição do Café Filosófico. Não é a primeira vez que ele participa com a gente. Agradeço a Cândida, que foi uma excelente debatedora. E gostaria de convidá-los agora para prestigiar a roda de capoeira que vai acontecer aqui.
Marcelo. Eu tô aqui de passagem na cidade de Amargosa e fiquei sabendo desse café filosófico. O tema achei interessante e por causa desse tema que é interessante eu vim conferir. Eu gostei bastante. Esse autor que foi apresentado, que é o Peter Singer, não conhecia, gostei, achei interessante. Achei legal a discussão sobre ética moral, essa distinção de ética e moral. Ele falou coisas que eu não conhecia sobre ética, eu achei muito interessante conhecer melhor sobre o que é ética. Acho que ficou mais claro para mim o que é ética e a diferença de moral. A única coisa que eu achei que eu esperava mais é a discussão ambiental. A parte de ética eu achei que ficou muito boa, muito aprofundada, mas a parte dessa ética em relação ao meio ambiente, eu, na minha opinião, achei que poderia ser mais aprofundada. Talvez por falta de tempo não foi, né? Mas eu esperava que a discussão ambiental seria mais profunda. Então, visto que a humanidade vive uma crise de identidade, de ética e de moral, nada mais justo que um evento como esse poder discutir essas questões. Parabenizar a professora Giovana isso aqui por esse evento, e no próximo a gente quer estar aqui de novo, ter mais eventos. Inclusive na parte cultural, quero sugerir à professora Giovana que a gente possa trazer um samba lá da minha terra de Salvador para a gente encher aqui o plenário. Valeu, acho que foi importante o evento, principalmente para a juventude aqui presente. Um abraço. Eu sou Francisco, do primeiro ano do ensino médio da Escola Criação, e eu estava presente hoje lá no Café Filosófico, na Casa do Duca. Eu achei bem legal, porque é um tema bastante importante sobre ética e tal, filosofia. É bastante importante, como até o próprio professor disse que hoje em dia a maioria da população só se importa consigo mesmo, né? No mundo, a gente vive um mundo bastante capitalista, bastante individual, que as pessoas pensam em si mesmas. E é bom porque a gente vive em comunidade, tem que começar a pensar nos outros também, não só em si mesmo. Eu gostei do Café Filosófico porque teve uma coisa diferente, que ao invés de estar só no âmbito da universidade, a gente só encontrar alunos da filosofia, teve estudantes das escolas que vieram com os professores apoiaram, e aí e também eles responderam, perguntaram, que às vezes muitos ficam tímidos e não perguntam, a maioria perguntaram, então eu achei legal isso. E aqui para Amargosa, que o centro é mais ficar dentro de casa, eles, ao invés de ir para casa, se ocuparam e vieram para cá. Então eu gostei por causa disso. O que mais me tocou foi isso, a presença dos estudantes das escolas. Meu nome é Camila. Eu achei interessante a proposta do Café Filosófico, mas acho importante sim ter esse diálogo entre a universidade e a comunidade. E o tema também eu gostei bastante, que foi ética e meio ambiente. É uma coisa que é pouco discutida na universidade, pouco discutida na sociedade em si e também no âmbito acadêmico e escolar. Achei bacana. Então, eu acho que foi muito bacana essa ideia de poder fazer um café filosófico com essa temática, né, para discutir a questão de meio ambiente. E saber que juntou pessoas de outros espaços, né, que veio pessoal da escola pública, da escola privada. E pelo que eu entendi, o pessoal saiu comentando muito, chegou, eu acho que isso já é bacana para um encontro desses, assim. E poder participar também lá como profano, propondo uma gastronomia, uma bebida, uma coisa paralela ao evento, achei que foi bem legal, assim. O evento é de parabéns.